resposta, comunicação, educação. Estamos de volta com o programa Conexões, hoje conversando sobre igualdade social, com Rudá Risse, sociólogo e cientista político. Então, Rudá, primeiro bloco voou assim rapidamente, né? Vamos... Ainda mais com tagarela como eu. Vamos controlar o nosso tempo. Queria começar agora distinguindo entre igualdade ou desigualdade e diferença. Porque quando falamos em igualdade social, nós não eliminamos as diferenças, verdade? Isso. Ou seja, igualdade social não é homogeneização, né? Isso. Portanto, a diferença permanece. Olha, a desigualdade é relacional. Ou seja, eu sou desigual em relação a você em função das oportunidades que eu tenho para me realizar. Ou seja, todos nós deveríamos ter as mesmas oportunidades, eu as uso ou não, para eu poder me desenvolver e me realizar como ser humano, né? Então, isso significa que tem uma relação, isso significa que a igualdade tem duas ramificações. Uma é essa de eu garantir a expectativa minimamente dela ser realizada, né? E a outra, obviamente, de eu definir o que é básico para a gente se realizar como humano, né? A diferença é pessoal, a diferença é peculiaridade. Então, por exemplo, eu posso estar numa sociedade mais utópica que seja, absolutamente igualitária, ou seja, todos têm oportunidade, mas isso não significa que todos nós nos vestimos da mesma forma, ou que todos nós temos preferências gastronômicas iguais, ou que nós nos vestimos do mesmo jeito, ou então que nós gostamos de nos expor da mesma maneira ou ter as mesmas ideias. Não é? Mas todos têm direito à educação, direito à assistência médica. Aí nós estamos no campo da igualdade. Pois é, correto. Não é? Isso é muito interessante. Então, todos nós temos esses direitos. Vamos só lembrar, a necessidade é individual. Aí nós estamos no campo da diferença. Não é? O interesse é grupal. O direito é universal. Quando a gente fala nós temos direito, não quer dizer que eu tenho direito. Na verdade, eu estou dizendo o seguinte: se eu tenho direito, é para eu me tornar igual a você, ao outro, aquilo que se estabeleceu como humano. Aí você entra na seara, digamos, do direito. Mas existem paradoxos na aplicação da lei, nós sabemos disso, né? Ou seja, às vezes a lei não é aplicada de forma igualitária para todos. Dependendo do estamento da classe social, ela é aplicada de uma forma ou de outra. Então, aí nós estamos falando de como que o direito precede a lei, ou deveria, e como que os operadores do direito, então nós estamos falando dos juízes, dos advogados, eles estão sobre a batuta do poder, né? E daquela cultura que eu falei estamental. Ou seja, se nós não formarmos advogados com espírito público, da ideia de que o direito gera igualdade, se ele se forma dentro daquela visão que a gente estava falando no outro bloco, com uma visão utilitarista, olha, eu quero me formar rápido, fazer o primeiro concurso para virar promotor, depois eu faço outro para juiz, e aí eu vou subindo até o STF. Se a visão dele é essa, obviamente que ele nunca vai ver o outro como portador de direito como ele. Ele vai achar que ele é um príncipe do alguém direito. que ele tem que ultrapassar, né? Exatamente. Ok, Rudá, nosso tempo voa. Eu tenho aqui a participação via Facebook. Luiz Antônio Silva Bittencourt. Essa igualdade é estritamente formal. No nosso Brasil, penso que jamais passaremos para o plano material, uma vez que as grandes oligarquias econômicas que governam, de fato, esta nação não têm esse interesse. É verdade? Ele tem razão ou não é tanto assim? Quer dizer, é verdade de uma leitura crua da realidade, é isso mesmo. Quer dizer, as estruturas de poder, aqueles segmentos de classe que têm uma visão elitista, eles sempre vão perseguir os mais pobres, os negros, que, aliás, as estatísticas do Brasil são fartas de mostrar isso mesmo, né? Quem morre mais no Brasil por arma de fogo são jovens e pobres negros, e negros, né? E pobres. Então, esse ano, eu estava vendo a estatística, esse ano, sei lá quantos homossexuais, travestis que foram assassinados no Brasil. Então, isso é um recorte de uma visão elitista do branco, de classe média, média alta, né? E homem.
Aliás, a própria mídia, vamos dizer assim, colabora com isso, né? Exatamente. Por exemplo, quando alguém da classe A vende droga, digamos assim, usa-se um eufemismo, determinada expressão. Exatamente. Quando um político do partido de direita é corrupto, se diz associação para o crime. Não é formação de quadrilha, não. Formação de quadrilha é de pobre. Né? Pois é, mas veja, embora numa leitura crua é isso mesmo que ocorre na realidade, eu acho que a gente tem que lembrar que, por exemplo, por eu estar nesse lugar, eu vou citar isso, que quando um cristão fala do reino de Deus, ele sabe que talvez não exista, mas ele tenta construir o reino de Deus, ou viver a partir dele, né? Não existe como posse, né? Exatamente. Eu acho que é um caminho, é um jeito de caminhar. É exatamente, é um caminho. Então, qual é o caminho? O caminho é a gente tentar criar no Brasil cada vez mais espaços de controle da sociedade sobre esses mecanismos de discriminação, inclusive do ponto de vista legal, né? Ou seja, como que eu transformo o aparelho público e o direito como uma propriedade, uma apropriação social. Então, como é que eu controlo quem eu elejo? Agora mesmo o Senado acabou de votar, surpreendentemente, uma proposta de recall, né, que é uma lei dos Estados Unidos, que não tinha no Brasil, é o impeachment que quem decide é o eleitor, sem deputado. Quem decide somos nós. Na metade do mandato, se a gente não gosta da pessoa, entra com uma petição e a gente é ouvido. A diferença é que nos Estados Unidos o processo educacional é avançado. Todos sabem ler a realidade. No nosso caso, nós somos conduzidos pela grande mídia, infelizmente. Bom, queria agradecer ao Luiz Antônio, meu irmão, fraterno abraço. O Flávio Lages diz o seguinte: para mim, a igualdade não rompe em nosso país pela falta de entender e mergulhar no outro e na diferença que o outro causa em mim. O outro me leva a amá-lo como a mim mesmo. Como propõe Levinas, o eu legisla em causa própria. E a ética começa no outro, na diferença e no bem comum que diz respeito a todos. Que bonito, né, Rodar? Bonito. Ou seja... Isso é a ideia de empatia. Quer dizer, é o esforço que nós temos, está em Piaget isso, é o esforço que nós temos de tentar nos colocar no lugar do outro e sentir como ele vive. E às vezes até em função disso, eu crio o que um autor chamou de justiça pela equidade, né? Ou como equidade. É o seguinte... John Rawls. A justiça como Rawls equidade. Também, mas eu estava pensando no Lawrence Kohlberg. Né, que eles, no final das contas, eles dialogam. Estão dentro do mesmo horizonte. Exatamente. O que é essa ideia? Eu me coloco tanto no lugar do outro que eu começo a perceber que o justo é eu criar algo que acabe sendo até negativo para mim naquele momento, para ser justo. Mas para isso já tem que se ter, eu diria, elevação espiritual. Exatamente. Daí a nossa ideia para fazer esse programa aqui hoje. Ou seja, para se falar em igualdade social, para se combater a desigualdade social, só é possível pela via espiritual. Porque os mecanismos de que dispomos na educação, mecanismos jurídicos, mecanismos de controle, são importantes. Mas se eu não der o passo, corremos o risco de cometer o mesmo erro que estamos tentando combater. É a ideia de transmaterial, né? Ir além daquilo que eu vivo nesse momento. Vou só citar assim rapidamente, talvez um exemplo bem claro, é o Guga, quando jogava tênis. Quantas vezes eu me emocionei vendo o Guga, o juiz dá o ponto para ele e ele fala, não, a bola que eu joguei estava fora, eu vi. Que bacana. E, assim, ele sabia que isso era o justo, não adiantava ganhar de qualquer jeito. Vou dar uma acelerada aqui. Então, Flávio, muito obrigado pela participação, fraterno abraço. Agradeço a participação da Maria da Consolação, César Moreira Mauês e o Luiz Antônio Barros, cheios de dúvidas. Será que somos iguais? Será que como cristãos lutamos pela igualdade? Olha, é um caminho, Luiz Antônio. A todos vocês, meu fraterno abraço. Nosso programa está indo para o final, mas eu ainda queria colocar uma questão que é o seguinte: cotidianamente, como que nós podemos viver a espiritualidade no dia a dia, diante das desigualdades que enfrentamos no nosso país? E depois vamos ao nosso ping-pong. A gente tem uma luzinha amarela dentro da gente, ou seja, a luzinha da ética. A ética é o respeito à espécie. Eu passo na rua, vejo alguém sofrendo, eu posso perder alguns minutos e ajudar, não? Desde o mais pueril, o carro não está pegando, eu deixar a minha pasta do lado e empurrar e ajudar até uma pessoa que está doente, ou então alguém que está precisando comer. Tudo bem, pode-se falar, não, mas dando a comida para ele não é ensinar a pescar. Só que naquele momento ele está com fome. E se eu posso e eu tenho algo a mais do que ele, o que custa eu pegar e comprar um sanduíche e dou para ele? Isso é o começo do sentimento real de empatia
e, portanto, da crença na igualdade. Ok. Então vamos ao nosso ping-pong. Vamos lá. Sociedade. Sociedade é o comum, a sociedade é o outro, é o diferente, respeitando esse colegiado. Isso é sociedade. Igualdade. Igualdade é uma busca eterna, como a gente falou aqui. Nem sempre sabemos se vamos atingir. O outro. O outro sou eu refletido, às vezes, ao contrário. Justiça. Justiça é a busca da igualdade pela diferença. Diferença. Diferença é individualidade, é a possibilidade de eu ser eu mesmo. Bom, eu vou deixar aqui para os nossos telespectadores o pensamento de Honoré de Balzac. A igualdade pode ser um direito, mas não há poder sobre a terra capaz de a tornar um fato. Bom, ele é um pouco assim meio drástico, meio descrente, mas é possível construir, né, Rudá? Claro, sempre é possível construir, por isso que nós estamos aqui. Qual seria o objetivo da gente estar aqui? Não é? Com certeza. É sempre o construir. dia em que perdermos a crença no futuro, deixaremos de existir. Exatamente. Ok, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Ganhei a noite. Quando todos crescem, a comunidade, o país, crescem também. Lá onde impera a desigualdade, brotam problemas sociais que consomem nossas energias. A saída é buscar na diferença a parceria, o apoio mútuo, a reciprocidade. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, que trará novidades em agosto. A transmissão passa a ser em HD, no canal 30 da sua TV aberta. Mais qualidade de áudio e vídeo na emissora de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. Fraterno abraço.